Capítulo 3 da distribuição dos recursos. Seção 1 das definições. Artigo 6º. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se na forma do seu anexo. Inciso 1. Valor anual por aluno. Alínea A. Decorrente da distribuição de recursos que compõem os fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal. A razão entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no artigo 3º desta lei e o número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino, nos termos do artigo 8 desta lei. A linha B. Decorrente da distribuição de recursos de que trata a complementação, a razão entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no artigo 3º e no inciso 1 do caput do artigo 5º desta lei e o número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino, nos termos do artigo 8 desta lei. Inciso 2º. Valor anual total por aluno. A linha A. Apurado após distribuição da complementação e antes da distribuição da complementação. A razão entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no artigo 3º e no inciso 1º do caput do artigo 5º desta lei, acrescidas das disponibilidades previstas no parágrafo 3º do artigo 13 desta lei e o número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino, nos termos do artigo 8º desta lei. A linha B. Decorrente da distribuição de recursos após complementação. A razão entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no artigo 3º e nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 5º desta lei, acrescidas das disponibilidades previstas no parágrafo 3º do artigo 13 desta lei e o número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino, nos termos do artigo 8º desta lei. Inciso 3. Valor anual por aluno decorrente da complementação. A razão entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no inciso 3 do caput do artigo 5º desta lei e o número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino, nos termos do artigo 8º desta lei. Seção 2. Das matrículas e das ponderações. Artigo 7º. A distribuição de recursos que compõem os fundos, nos termos do artigo 3º desta lei, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, e da complementação da União, conforme o artigo 5º desta lei, dar-se-á na forma do anexo desta lei, em função do número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica, pública presencial, observadas as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno, entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, e consideradas as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade, bem como o disposto no artigo 10 desta lei. Parágrafo 1º. A ponderação entre diferentes etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino adotará como referência o fator 1 para os anos iniciais do ensino fundamental urbano. Parágrafo 2º. O direito à educação infantil será assegurado às crianças até o término do ano letivo em que complementarem 6 anos de idade. Parágrafo 3º. Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos previstos no caput do artigo 212-A da Constituição Federal. Inciso 1. Em relação às instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público, o computo das matrículas. A linha A. Na educação infantil, oferecida em creches para crianças de até 3 anos. A linha B. Na educação do campo, oferecida em instituições reconhecidas como centros familiares de formação para alternância, observado o disposto em regulamento. A linha C.
nas pré-escolas até a universalização desta etapa de ensino, que atendam às crianças de 4 e 5 anos, observadas as condições previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do parágrafo 4º deste artigo, efetivadas conforme o censo escolar mais atualizado. A linha D, educação especial, oferecida nos termos do parágrafo 3º do artigo 58 da Lei 9.394, pelas instituições com atuação exclusiva nessa modalidade para atendimento educacional especializado, no contraturno para estudantes matriculados na rede pública de educação básica e inclusive para atendimento integral a estudantes com deficiência constatada em avaliação biopsicossocial, periodicamente realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, nos termos da Lei 13.146, com vista, sempre que possível, à inclusão do estudante na rede regular de ensino e a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Inciso 2º. Em relação a instituições públicas de ensino, autarquias e fundações públicas da administração indireta, conveniados ou em parceria com a administração estadual direta, o computo das matrículas referentes à educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no artigo 36C da Lei 9.394 e das matrículas relativas ao itinerário de formação técnica e profissional, previsto no inciso 5 do caput do artigo 36 da referida lei. Parágrafo 4º. As instituições a que se refere o inciso 1 do parágrafo 3º deste artigo deverão obrigatório e cumulativamente: inciso 1. Oferecer igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola e o atendimento educacional gratuito a todos os seus alunos. Inciso 2. Comprovar finalidade não lucrativa e aplicar seus excedentes financeiros em educação, na etapa ou na modalidade prevista no parágrafo 3º deste artigo. Inciso 3. Assegurar a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, com atuação na etapa ou na modalidade prevista no parágrafo 3º deste artigo, ou ao poder público, no caso do encerramento de suas atividades. Inciso 4. Atender a padrões mínimos de qualidade definidos pelo órgão normativo do sistema de ensino, inclusive, obrigatoriamente, ter aprovados seus projetos pedagógicos. Inciso 5. Ter certificação de entidade beneficente da assistência social, na forma de regulamento. Parágrafo 5. Recursos destinados às instituições de que trata o parágrafo 3º deste artigo somente poderão ser destinados às categorias de despesa previstas no artigo 70 da Lei 9.394. Parágrafo 6º. As informações relativas aos convênios firmados nos termos do parágrafo 3º deste artigo, com a especificação do número de alunos considerados e valores repassados, incluídos os correspondentes a eventuais profissionais e a bens materiais cedidos, serão declaradas anualmente ao Ministério da Educação, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, na forma de regulamento. Artigo 8º. Para os fins da distribuição dos recursos de que trata esta lei, serão considerados exclusivamente as matrículas presenciais efetivas, conforme os dados apurados no censo escolar mais atualizado, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, observadas as diferenças e as ponderações mencionadas no artigo 7º e 10 desta lei. Parágrafo 1º. Os recursos serão distribuídos ao Distrito Federal e aos estados e seus municípios, considerando-se exclusivamente as matrículas nos respectivos âmbitos de atuação prioritária,
conforme os parágrafos 2º e 3º do artigo 211 da Constituição Federal, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 25 desta lei. Parágrafo 2º. Serão consideradas para a educação especial as matrículas na rede regular de ensino, em classes comuns ou em classes especiais, de escolas regulares, e em escolas especiais e especializadas, observado o disposto da alínea D do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 7º desta lei. Parágrafo 3º. Para efeito da distribuição dos recursos dos fundos, será admitida a dupla matrícula dos estudantes, inciso 1, da educação regular, da rede pública que recebem atendimento educacional especializado, inciso 2, da educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no artigo 36C da Lei 9.394, e do itinerário de formação técnica e profissional do ensino médio, previsto no inciso 5 do caput do artigo 36. Parágrafo 4º. Os profissionais do magistério da educação básica da rede pública de ensino cedidos para as instituições a que se refere o parágrafo 3º do artigo 7º desta lei serão considerados como em efetivo exercício na educação básica pública para fins do disposto no artigo 26 desta lei. Parágrafo 5º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, no prazo de 30 dias, contado da publicação dos dados do censo escolar no Diário Oficial da União, apresentar recursos para retificação dos dados publicados. Parágrafo 6º. Para a educação profissional técnica de nível médio articulada na forma concomitante prevista no inciso 2 do caput do artigo 36C da Lei 9.394 e para o itinerário de formação técnica e profissional do ensino médio previsto no inciso 5 do caput do artigo 36 da referida lei, desenvolvidos em convênio ou em parceria com as instituições relacionadas no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 7º desta lei, o estudante deverá estar matriculado no ensino médio presencial em instituição da rede pública estadual e na instituição conveniada ou celebrante de parceria, e as ponderações previstas no caput do artigo 7º desta lei serão aplicadas às duas matrículas. Artigo 9. As diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, bem como as relativas ao artigo 10 desta lei, utilizadas na complementação e na complementação VAT, nos termos do anexo desta lei, poderão ter valores distintos daquelas aplicadas na distribuição interestadual e na complementação VAF. Parágrafo único. As diferenças e as ponderações entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, nos termos do artigo 7º desta lei, aplicáveis à distribuição de recursos da complementação VAT, deverão priorizar a educação infantil.